13 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana, a identidade profética. Meditação diária. Se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, versículos 28 e 29. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Tema da leitura, tema da meditação nesta segunda-feira é homens obedientes à palavra recebida. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito, Deus te abençoe. Veja bem, esse texto contrapõe os falsos profetas que relatam seus próprios sonhos comparados à palha, com os verdadeiros profetas que devem falar a palavra de Deus com fidelidade, comparada com o fogo, comparado ao trigo. A palavra do Senhor é apresentada como fogo que purifica e martelo que quebra a pedra, destacando sua força transformadora e purificadora. Vejamos. O profeta Jeremias viveu em tempos de crise espiritual e moral. O povo de Judá estava afundado na idolatria e muitos falsos profetas proclamavam mensagens agradáveis, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Você pode conferir no capítulo 6, versículo 14 do mesmo livro do profeta Jeremias. Em meio a esse cenário de confusão, Deus levanta Jeremias com uma ordem clara. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Assim como nos dias de Jeremias, a igreja de hoje precisa de homens e mulheres que falam apenas o que Deus fala, que sejam obedientes à palavra recebida, sem distorção, sem medo, sem conveniência. Portanto, é necessário que pregamos e que anunciamos a palavra de Deus, sem medo de perder, sem medo de agravar, mas somente a palavra de Deus deve ser falada. Vejamos o que tem a palha com o trigo. Deus está dizendo, há uma diferença clara entre a palavra humana e a palavra divina. A palha alimenta por um instante, mas o trigo sustenta. A palha engana, mas o trigo edifica. A palavra dos homens engana, mas a palavra de Deus edifica, liberta, ilumina, traz conhecimento e maturidade espiritual. Portanto, a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra do homem traz confusão e morte. Portanto, vejamos que o significado e o peso do profeta, do nome profeta. Vejamos que o nome e o ofício profético. A palavra profeta no hebraico é Nabi, que aparece 315 vezes no Antigo Testamento. Significa aquele que fala, aquele que proclama. Tanto os homens de Deus quanto os falsos profetas eram assim chamados, mas a origem da mensagem os diferenciava. O importante não é o nome, o importante não é o encargo, o importante é a fonte da mensagem. O importante é qual é a fonte da mensagem profética. Veja que no grego profetes vem do antes e feme, falar, ou seja, aquele que fala antes ou fala em nome de outro.
O verdadeiro profeta não fala por si mesmo, ele transmite fielmente o que Deus diz. Homens e mulheres, pregadores, apregoeiros, ministros da palavra de Deus, não fale o que você acha, não fale o que você pensa, deixa de achismo no púlpito, deixa de achismo na mensagem, deixa de história, de biografia sua, fale o que Deus tem te mandado, transmite fielmente, sem preocupar em ofender ou agradar alguém. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra que tu tens recebido, fale, porque é o papel do verdadeiro profeta, falar e transmitir com fidelidade o que Deus diz, pois o verdadeiro profeta é porta-voz de Deus, não é um animador de auditório, não é alguém que faz espetáculo. Portanto, a igreja não é circo. Então, lugar de fazer palhaçada é em outro lugar. Não vamos vulgarizar o evangelho. Pregue a palavra de Deus com seriedade. Não é lugar de fazer piadinha. O púlpito não é lugar de fazer desabafo. O púlpito não é trincheira. E a palavra de Deus não é metralhadora para você ficar metralhando, jogando indiretas, tentando ferir alguém. O púlpito é o lugar aonde Deus fala através do profeta. Então, o profeta não é dono da mensagem, é apenas um mensageiro. Quando Deus o usa, suas palavras têm o peso do céu. O profeta não é dono da mensagem, o profeta é apenas um mensageiro. E quando Deus está usando, a palavra vem com peso do céu. Por isso, o ofício profético era singular, sem paralelo, carregando identidade e responsabilidade únicas. Portanto, e disse o Senhor a Moisés: eis que te fiz sobre Faraó, eis que te fiz Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. No Êxodo capítulo 7, versículo 1. Assim como Arão falava em nome de Moisés, o profeta verdadeiro fala em nome de Deus. Mas tem muitos profetas mentirosos, falsos profetas, que falam em nome de Deus, sendo que Deus não mandou. Vejamos, gostaria que você ouvisse esta palavra, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Entenda comigo o contraste entre o profeta verdadeiro e o falso profeta. O falso profeta fala o que o povo quer ouvir, está preocupado com a vontade do homem e não com a vontade de Deus. Os falsos profetas de Jeremias diziam: sonhei, sonhei, mas seus sonhos eram fruto do coração enganoso, não da revelação divina. Eles falavam para agradar os homens, não para obedecer a Deus. Veja, o verdadeiro profeta, ele fala para poder agradar a Deus, mas o falso profeta fala para agradar a si mesmo e aos homens. Não deram ouvidos às minhas palavras, mas seguiram o propósito do seu coração. Está em Jeremias capítulo 23, versículo 17. A palavra deles eram como palha, leve, sem substância, sem valor espiritual. É necessário que tenhamos consciência de que Deus quer nos usar, mas para que possamos ser verdadeiros profetas, precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus, precisamos ter uma vida purificada, apurada, queimada pelo fogo da palavra, precisamos ter o coração quebrado pelo poder da palavra que bate como martelo, esmiuçando qualquer pedra dura. Precisamos ter convicção de que a mensagem que recebemos vem diretamente de Deus.
Ouve esta palavra. Amém.